Não adianta ficar metendo o pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. No início dos anos 60, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, vivia-se em plena Guerra Fria. Berlim continuava dividida em 4 setores desde o fim da guerra, mas de facto eram apenas 2 blocos, o de Oeste e o de Leste. O lado do crescimento económico e da modernização em marcha e o lado cinzento, mesmo obscuro, da RDA, com um baixo nível de vida. Os soviéticos cansaram-se de ver fugir milhões de alemães do seu paraíso comunista. Para acabar com a hemorragia, como foi justificado na época, construiu um muro da vergonha, não de proteção, mas para impedir que os cidadãos continuassem a fugir para a liberdade. O muro era um complexo expositivo militar, que na verdade era constituído por 2 muros de 3,6 metros de altura, separados por um espaço vazio que podia ir de 5 a 200 metros. As vigias eram ocupadas permanentemente por 302 militares com dispositivos de alarme, mas ainda estavam destacados 14.000 guardas de fronteira com ordem para atirar a matar e 600 cães-polícia. Morreram 136 pessoas a tentar passar o muro. Mais do que vieram para o Brasil, quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central? É uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela é ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, tem o seu governo eleito. Tem o seu governo eleito. Então não é ditadura. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba, que elegeu um novo presidente. Então Cuba é uma democracia. Respeito o papel do Maduro. O Maduro se sustentou no poder porque o povo da Venezuela garantiu. A maioria garantiu. Os militares garantiram o respeito à democracia. Tanta justicia. Ay, Dios santo, Dios mío. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? No puede ser posible, Dios mío. ¿Por qué, Dios mío? No puede ser posible. Somos seres humanos, Dios mío. Maduro! Para o ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, a culpa pelo caos econômico e político vivido pelo país está na ditadura de direita que governa a Venezuela. As declarações foram dadas em entrevista ao historiador Marco Antônio Villa, transmitida no sábado. Vamos acompanhar. Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. En el año 2004, 2005, el comandante Chávez plantea un nuevo socialismo bolivariano del siglo XXI, y estamos empeñados en construirlo. E nunca se soube de nenhuma autocrítica do PCdoB a respeito dos crimes diversos, das barbáries que aconteceram tanto sob o regime de Stalin e de Mao. O que você pessoalmente acha disso? Você acha que Stalin foi um cara bacana, Mao foi um cara legal? O que você acha disso ou o partido acha e você concorda?
Se o partido achasse e eu concordasse nessa forma, com essa ideia autoritária que soou, a tua manifestação, eu não seria dirigente do meu partido há 18 anos. Eu sou alguém que constrói as opiniões do PCdoB, inclusive porque nós somos um partido que dá espaço para as novas gerações participarem. Vejam só, os outros partidos cheios de moral democrática não tem mulher presidente, não tem mulher candidata à presidência, não tem mulher senadora, está aqui a nossa líder, não tem negro deputado. Por quê? Porque o povo não para militar no Araguaia. Você está falando da história do Partido Comunista do Brasil. E qual é a sua apreciação sobre esses fatos históricos, sobre as práticas de Stalin, sobre as práticas de Mao? O que você acha disso? Eu acho que aquele ciclo foi um ciclo de guerra e de mortes para o mundo inteiro. Né? Mas você acha que foi ok? Eu falei isso, Léo? Não, eu estou perguntando. Eu disse, acho que foi um ciclo de mortes e de guerras no mundo inteiro. Manuela... Como foi aquele ciclo no mundo? É o ciclo da bomba atômica. Mas qual é a história que a gente vai contar para os nossos filhos? É que houve um movimento na Rússia onde morreram 6, 7 milhões de pessoas, na China onde morreram, e os governantes... Sim, no Japão, essa é a história daquele ciclo. Sim, meus filhos conhecem essa. Mas também vão conhecer as histórias da China, também. Sim, eles conhecem toda a história. Eles só não conhecem apenas a história dos russos. Claro, eles conhecem a extraordinária experiência do que foi a Revolução Russa. Com seu regime em perigo, Lenin lançou um novo slogan. A situação é extrema, devemos exercer um terror extremo. E foi isso que ele fez. Para impor este terror, ele precisaria de homens e suprimentos. Começou reunindo milhares de camponeses em seu novo exército vermelho, enquanto batalhões especiais varriam o país confiscando animais e colheitas, em especial de trigo e milho. Na maioria dos casos, os confiscos de animais e trigo do governo abrangiam toda a produção camponesa. O resultado inevitável foi que no final de 1920, de uma população de 150 milhões de russos, 30 milhões viviam em condições de escassez. 5 milhões de pessoas morreram de fome. Em algumas regiões, os camponeses acabaram comendo cadáveres de animais e foram registrados até casos de canibalismo. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Relatos de cristãos na China mostram que o governo do ditador Xi Jinping tem elevado a perseguição religiosa no país. Entre as medidas citadas estão a retirada de símbolos cristãos das casas de seguidores dessa linha religiosa, até o fechamento de igrejas e a prisão de seus membros. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a tradicional igreja cristã Early Rain foi fechada na cidade de Chengdu
no sudoeste do país. Mais de 100 membros foram detidos. O líder religioso Wang Yi e sua mulher estão presos sob a acusação de incitar a subversão, crime que pode ser punido com até 15 anos de prisão. A Venezuela não é uma ditadura. Não é uma ditadura. Então, tem o seu governo eleito. Tem o seu governo eleito. Então não é ditadura. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. A extraordinária experiência do que foi a Revolução Russa. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom.